Bruno, se você tinha essa informação já há algum tempo, eu imagino que essa investigação também já estava acontecendo há alguns anos. E é uma situação difícil para a gente que acompanha a política nacional, né? Para quem está assistindo a gente, porque o Bruno Pinheiro, inclusive, tem uma outra informação, é isso? A gente continua repercutindo. Tem informação que vai chegando, mas a gente pode ir tocando essa bola aqui ao vivo, não tem problema não, Márcia. Só para a gente, então, fazer essa ligação direta com os parlamentares, o deputado Alfredo Gaspar reafirmou, então, a necessidade também de convidar alguns parlamentares para serem ouvidos e a gente segue repercutindo, aguardando quando esses requerimentos devem chegar na CPMI do INSS. Ao longo do dia de hoje tem mais depoimentos, operações que devem acontecer nos próximos dias, novas etapas, e a gente vai tentar entender, então, onde isso vai chegar. Lembrando que, em nota, o senador Everton Rocha disse ter recebido com muita surpresa toda essa operação da Polícia Federal, citando o seu nome aqui na capital federal. Viu, Márcia? Perfeito. E agora a gente tem uma apuração no site jovempan.com.br. Vamos abrir aqui na tela, por favor. Trump é meu amigo, não tem por que brigar, disse Lula agora há pouco em Brasília. O presidente afirmou que o líder americano virou seu amigo com um pouco de conversa. A reportagem completa é da Rani Veloso, do Igor Damasceno e do Fernando Keller. Vamos passar também para a gente dar um pouquinho mais de detalhes, então, sobre essa relação entre Lula e Trump, que acabou se estreitando depois daquele primeiro encontro na ONU, tiveram conversas também por telefone. E aí ele, nessa coletiva em Brasília, que inclusive a gente tem alguns cortes dessa coletiva, a gente vai apresentar para vocês ainda hoje, ele fez um balanço dessas ações de 2025 e citou no discurso Donald Trump, dizendo que virou amigo, que são dois homens de 80 anos de idade que não têm por que brigar, sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, sem nenhuma bomba na costa brasileira. Claro que o Lula está fazendo uma referência à situação da Venezuela. Inclusive, hoje, a gente vai mostrar já com o nosso correspondente que 4 pessoas morreram no último ataque americano ali na costa do Pacífico. Então, já a gente repercute esse assunto, mas vamos com os nossos analistas do dia também para falar sobre esse tema. Vamos falar com o Renato Dorgan primeiro. Dorgan, como é que você vê esse fim de ano para o presidente Lula e, diplomaticamente, para o nosso país? O que mudou depois da aproximação real entre esses dois presidentes importantes no cenário mundial, Lula e Trump? Não, o presidente Lula acabou o ano, começou esse semestre de uma maneira muito difícil ali com a crise do tarifaço e acaba de uma maneira positiva, não tenha dúvida, nessa relação com os Estados Unidos, conseguiu fazer a conversa talvez que o Trump queria, que eu acho que envolve muito a questão das terras raras, dos metais raros, de uma desaceleração na relação com a China, numa reaproximação de algumas coisas Brasil e Estados Unidos, muito mais na questão geopolítica. Lula deve ter cedido nas conversas ali secretas ali entre a nossa embaixada e o Itamaraty com o governo americano. Os Estados Unidos melhoraram a relação, derrubaram a maior parte das tarifas, então eu acho que é muito boa essa relação e sem dúvida nenhuma é boa para o Brasil, porque tanto a relação com a China como com os Estados Unidos é importante para o Brasil. A gente é um fornecedor literalmente de commodities, né? Sejam commodities de alimentos, sejam commodities de minerais. Então, a gente precisa desses parceiros bem. Lula acaba bem no aspecto internacional. Aliás, a questão internacional é um ponto positivo desse governo ali, o trabalho da Apex é muito positivo. Agora, João Belucci, a gente ainda não entendeu qual seria a moeda de troca do Brasil, né? Tivemos benefícios, alguns produtos caíram as taxas novas que tinham sido impostas, tiraram-se também as sanções de nomes como Alexandre de Moraes, a esposa e a empresa que eles têm também. Mas e o que o Brasil vai fornecer nessa moeda de troca ainda não está muito claro, né? Pois é, Márcia, a gente está vivendo o fato histórico agora e a gente pode ser que futuramente a nossa análise mude em decorrência do que venha a surgir. Tudo indica que houve a participação de grandes players do mercado financeiro, da indústria de proteínas brasileiros, que teriam também articulado essa revogação da Magnitsky junto ao Alexandre de Moraes e essa melhora da relação Lula e Trump.
ambos, né, Lula e Trump, eles não têm, podemos dizer assim, na minha visão, não tem tanto compromisso assim com que eles vocalizam, mudam, podem se adaptar rapidamente a uma frase colocada. O próprio Lula chegou a fazer alguns disparates em face do Donald Trump, desde a eleição dele, falando de fascismo, essa coisa toda. O Trump também falou da questão do Brasil aproximando com os BRICS, quando o Lula chegou a discursar da questão de uma moeda para substituir o dólar, para lastrear as operações globais. Então, assim, teve troca de farpas depois dessa aproximação estranhíssima para quem vê de fora. Se a gente fosse analisar, como o Dorgan colocou há 6 meses atrás, o cenário seria um. Hoje é completamente outro. Agora, como você bem falou, Márcia, qual será essa moeda de troca que o Brasil cedeu? Aparentemente, pelos ventos do Congresso, um dos pontos seria a dosimetria. Agora, qual que é o outro? A gente está nessa dúvida, não é, Bruno? Assunto que vai chegar novamente no Supremo Tribunal Federal, como qualquer um outro que tem sido analisado no Congresso Nacional. E aí vai para a sessão do Congresso, aí ver qual será a força do governo que já fala em alterar os seus líderes. Quando se muda os líderes é porque está faltando articulação dentro do Congresso Nacional.